da situação que você se encontra, independente do setor financeiro que nós se encontramos, mas quando você crê nesse Jesus, que é Jesus que cura ainda, é um Jesus que liberta, é somente para nós aumentar cada vez a nossa fé. No mês de novembro, o meu filho Pedro Henrique foi diagnosticado com uma escoliose e um desvio na pelve, que ele tinha uma postura inadequada. Ele ficava sempre assim quando ele estava em pé. Ele não tinha condições de ficar assim, reto. Ele sempre deixava o joelho flexionado. E eu, por ser trabalhar na área da saúde, eu sei as consequências que isso viriam para a vida dele. E o médico falou, e eu levei ele no ortopedista, e o médico falou, mãe, nós vamos ter que fazer fisioterapia, RPG, e nos momentos que ele se encontra, no mínimo aí é de 5 a 6 meses de tratamento, para a gente conseguir ver se vai alinhar. E ele sentia muitas dores nas costas, e ele só tem apenas 13 anos. E nesse intervalo eu já comecei a entrar em jejum e oração, porque eu falei, eu sirvo um Deus, eu sirvo um Jesus que ainda cura. E quando o médico falou naquele momento de 5 a 6 meses, eu não aceitei aquilo, eu não aceitei. Eu falei, doutor, aos olhos dos homens é 6 meses, mas o Deus que eu sirvo vai ser apenas essas 10 sessões que o senhor está me passando. Porque eu ainda tenho que obedecer os médicos aqui da terra. Então, eu fiz as 10 sessões, só que desde a primeira sessão, eu já fui profetizando na vida dele a cura. Toda segunda-feira que eu atravessava aquela barca com ele, eu falei, você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Dia 6 de fevereiro, nós víamos um culto aqui na sede, e por sinal ele não queria vir, que ele estava muito cansado, estava estressado. Eu falei, não, nós vamos. E nós viemos. Quando nós entramos aqui, a palavra naquela noite era a palavra da mulher encurvada, 18 anos. Quando o apóstolo já mencionou a palavra, eu olhei para ele e falei assim, hoje você recebe a tua cura. Ele falou, amém. Eu falei, você vai receber a tua cura hoje, filho, eu tenho certeza. E o apóstolo naquela noite fez um ato profético. E quando ele falou assim, Jesus chama a primeira pessoa nesta noite, quem é que vai se apresentar para Jesus? O meu esposo já levantou ele e veio aqui na frente. Por ele ser novinho, o apóstolo até falou, nossa, mas você é tão jovem, o que acontece com você? Aí ele falou, é porque eu tenho escoliose. Ele, nossa, esse tão novinho, é o S do Senna. É o S do Senna. E naquela noite, eu já ali na cadeira, eu recebi a cura por ele. E eu creio que naquele dia o Senhor desceu para entregar a cura para ele. Mas nós tínhamos que terminar o tratamento para ter a comparação, né? Porque, como foi falado com o pastor semana passada, o testemunho tem que ser contado e mostrado, né? E aí terminamos a fisioterapia, já estávamos na sétima sessão, e quando nós retornamos ao médico em março, o médico pediu o raio-x atual, no dia da consulta, e ele tinha pedido para me levar o anterior. E ele tirou, e ele solicitando, eu falei, ele recebeu a cura, em nome do Senhor Jesus, eu sempre ali intercedendo pela cura dele. E o médico, quando viu o raio-x, ele olhou um e olhou o outro, do dia 26 de novembro e do dia 12 de março. E ele falou assim, olha, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas dessas 10 sessões de RPG, ele foi alinhado, a coluna dele e a pelve dele voltou ao normal. Então, aquilo para mim, igreja, eu olhei para ele e falei, você crê nesse Jesus que o papai e a mamãe e você serve, filho? Porque eu não teria dinheiro para continuar 6 meses, porque cada 10 sessões é R$2.200. Eu não ia ter 6 meses para pagar esse tanto de dinheiro. Por isso que eu venho aqui nesta noite. Não importa a situação que você se encontra, não importa a situação financeira, se você serve esse Jesus com o coração reto a Ele, Ele cumpre a palavra dEle. E Ele honra o seu servo. E eu quero aqui agradecer a minha rica oportunidade. Amém? Mostra aí, varão, mostra aí.
O antes e o depois. Deixa eu perguntar. Pagaram alguma coisa para isso? Jesus, quando cura, irmão, é de graça, amém, irmão? Para quem está em casa vendo esse testemunho, aqui está o laudo e aqui estão os 2 raios-x a qual o apóstolo fez o ato lá e mostrou, está lá no vídeo, ele fez um vídeo, são os mesmos, o antes e o depois. Quem quiser visualizar melhor, porque eu sei que aqui é difícil, quem quiser visualizar melhor, vai lá, busca lá e vocês vão presenciar a coluna do meu filho e a pélvica, a diferença a qual minha esposa falou. Nós servimos um Deus que ainda cura, porque eu também recebi a cura, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vai lá.